Olá, estudantes, professores e professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa unidade curricular comum Projeto de Vida na primeira série do ensino presencial com mediação tecnológica. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou acompanhar vocês durante algumas aulas desse nosso projeto de vida, como hoje na nossa aula de número 1, que tem como objeto de conhecimento investigação sobre si mesmo e o detalhamento, história e experiências vividas, crenças e papéis desempenhados. Tenham todos uma excelente aula e vamos iniciar a construção do nosso projeto de vida. Aqui nós temos um mapa, tá? O que esse mapa quer representar? São tesouros, profissão, certo? Que são coisas que nós almejamos durante a nossa vida, que tem a ver com o nosso projeto de vida também. Seguindo mais adiante, ele vai contornando e nós precisamos o quê? O que nós vamos buscar dentro do nosso projeto de vida? O que nós podemos encontrar? Família, certo? A família ela é muito importante, ela é uma base para você projetar, para você se inserir e também se conhecer enquanto pessoa. Alguns costumes, algumas atividades, alguns modos são adquiridos aonde? Na família. Muitas pessoas confundem que a escola tem que educar. A escola tem que educar profissionalmente. A família é que vai ensinar, com licença, obrigada, por favor, entendeu? Modos que são levados para a sociedade, isso é obrigação da família. A escola ensina o lado acadêmico, formar profissionalmente, certo? E aí, continuando um pouquinho mais, dentro desse nosso projeto, nós vamos encontrar o quê? Nosso próximo baú. Vamos seguir a nossa viagem, caçando o nosso tesouro, e aí nós encontramos a religião, certo? A religião ela está muito presente na vida do ser humano, principalmente aqui no Amazonas. Mas nós temos o quê? Dentro do nosso projeto de vida, trilhando os nossos tesouros, nós temos que respeitar cada religião. Julgar nunca. Às vezes as pessoas, principalmente as religiões que têm raízes africanas, certo? Como o candomblé, a umbanda, é colocado, nossa, isso aí é coisa do demônio, isso aí eles têm rituais. E o que as igrejas, todas as religiões, fazem durante os seus cultos, suas missas? São rituais, gente. Quando você levanta a mão, quando você bate palma, quando você fica de joelho, quando você clama, isso são rituais. Agora nós temos que respeitar os rituais de cada religião. Nós temos que conhecer primeiramente. Certo? É como se fosse na mitologia. A mitologia, lá em Roma, Afrodite é chamada de um nome, e na Grécia é chamado de outro, a religião também. São, às vezes, os mesmos seres, mas são denominados diferentemente. Então, a religião, dentro do nosso projeto de vida, ela é muito forte. Mas nós temos que fazer o quê? Respeitar. Certo? Aí, caminhando no nosso tesouro, nós vamos encontrar o quê? O que mais nós temos dentro disso que vai formar, conhecer o ser humano? Nós vamos ver a sociedade. Então, dentro dos tesouros que nós temos, que nós trazemos dentro do nosso projeto de vida, que nós estamos nos conhecendo também, a sociedade, ela vai influenciar diretamente também no quê? No nosso comportamento, tá? Então, a sociedade, ela vai também fazer refletir no ser humano a sua postura, o seu modo de ser, tá? Que envolve também a questão cultural, tá? Nem sempre o que vamos dizer, na nossa sociedade brasileira, principalmente uma noiva, geralmente ela casa de quê? De branco, numa cor mais clara, né? Já há outras culturas, a noiva casa de vermelho, de preto, porque culturalmente a cor tem um outro sentido. Mas isso tudo tem que ser o quê? Respeitado.
resultado, certo? E aí, dentro desse contexto, qual é a minha função? O que, que nós temos depois disso tudo? Falando da sociedade, da família, da religião. Então, qual seria a minha missão no mundo? Tá? Então, essa missão no mundo que eu tenho, o que, que eu posso colaborar com a missão? Mas eu tenho uma função enquanto pessoa, enquanto indivíduo. O que, que eu quero? Eu estou no mundo fazendo o quê? O que, que eu estou procurando? Quais são as primeiras coisas que vêm na cabeça de vocês? Qual a minha missão no mundo? Alguém já se fez essa pergunta? E aí eu coloco para vocês aqui. Todo mundo almeja ser feliz. Mas o que é a felicidade? Aonde nós podemos buscar a felicidade? Que uma coisa pode trazer felicidade para uma pessoa, para outra não traz felicidade. Mas nós temos que respeitar. É o indivíduo, é o ser, é o único. Então, felicidade, ser feliz. E qual seria a outra palavra que estaria? Se realizar. Felicidade vem quando eu estou realizada. Em que sentido eu quero me realizar? Como eu projetei enquanto ser humano me realizar? Eu quero me realizar economicamente, profissionalmente, amorosamente? Como eu quero me realizar? Como eu me realizo? Eu sendo uma mãe dedicada, eu fazendo os meus deveres de casa? Algumas pessoas dizem, aquela mulher ali, aquela moça, não quer fazer uma faculdade, desistiu, não vai fazer faculdade, ela tem que ser uma profissional. Por que ela não pode ser uma profissional se realizando e sendo feliz, sendo uma dona de casa? É aonde você se sente feliz. Para você ser feliz, você não precisa ter um diploma de universidade. Não que não seja importante, mas se isso for o teu objetivo, se isso for o teu projeto de vida, vai em frente. Mas se não for, te torna feliz. Você cuidando dos seus filhos, ou o marido cuidando dos filhos, só é você. Então, o seu íntimo, você é único. Você não pode agradar todo mundo que está ao seu redor. Mas você tem que ser o quê? Feliz e se realizar. Depende como você quer. Isso aqui depende do quê? Do seu projeto de vida. Como você descobre. Mas para isso você tem que fazer o quê? Se autoconhecer. Fazer essa pergunta, qual a minha missão no mundo? E qual seria a outra palavra que teria? Fazer a diferença. Eu sempre gosto de colocar como exemplo, as pessoas dizem assim, olha, tu tem que fazer uma faculdade, principalmente de medicina e ser advogado. Colocam isso. Não sei por quê. Será que todos os advogados, todos os médicos são felizes? Se realizaram? Fazem a diferença na sua profissão? Em toda profissão existe o profissional e existe o profissional. Certo? Em todas as profissões. Isso quer dizer que eles estavam felizes? Se realizaram? Fizeram a diferença? Eu sempre coloco como exemplo a manicure, né, a profissional, que é a manicure, que ela faz as unhas da Ana Maria Braga. Será que ela está ali por acaso? Ou ela fez a diferença entre as manicures? Ela se especializou, ela buscou, ela foi se profissionalizar dentro da área. E para conseguir uma vaga na agenda dela para fazer a manicure com ela, você tem que ficar esperando muito tempo. Então, ser feliz, se realizar e fazer a diferença, não é o título da profissão que vai fazer você ser feliz, se realizar e fazer a diferença. É você, porque você sabe o que traz a felicidade, não é a sociedade, e sim você. Eu posso ser um gari, mas se eu fizer a diferença, ser feliz e me realizar, ótimo. Por que eu vou ser um advogado? Por que eu vou ser um engenheiro? Não, o que me traz felicidade, como eu me realizo, é dessa forma. Eu faço o melhor. Quantos advogados já apareceram na Globo? Mas eu conheço garis que fazem a diferença e que já apareceram N vezes na Globo, fazendo o quê? Fazendo a diferença na sua profissão, sendo o melhor. Tá bom? Então, essa missão, ser feliz, se realizar e fazer a diferença, vem uma pergunta que eu vou colocar para vocês agora. Vamos lá? Quem eu sou? Nesse mundo aí, dessas perguntas, quem realmente eu sou?
Conseguiram responder? Não esqueçam que aí nós estamos construindo o quê? O nosso portfólio. Já vão fazendo as anotações, tá? Então, quem eu sou? Como é que eu respondo essa questão? Ser feliz? Como eu sou para ser feliz, me realizar? E aí? Aí eu trouxe outras imagens que eu vou apresentar para vocês agora, tá? E aqui, a sociedade hoje está muito preocupada, principalmente as pessoas, elas estão sendo manipuladas por quem? Pela mídia. A mídia, ela está ditando como as pessoas devem agir, como as pessoas devem se vestir, como elas devem comer. E nós vemos muitas vezes nas reportagens o quê? Pessoas obesas, pessoas com problemas de saúde. Não que todo obeso seja doente, não é isso não, tá? Eu estou falando das pessoas que não se alimentam direito, porque a televisão, as mídias jogam e as pessoas vão apenas engolindo, chamamos de enlatados, não é verdade? Os enlatados é aquilo que a mídia coloca para você e você coloca como verdade. Principalmente notícias. Está acontecendo muito na nossa sociedade a questão de notícias. E às vezes as pessoas só fazem multiplicar, vão repassando. E qual é esse meu papel na mídia? De multiplicador, sem a fundo saber se isso é verdade, se isso vai prejudicar alguém. Então, quem eu sou? Como eu quero ser feliz? Né? Então, eu procuro saber realmente o que está acontecendo, se essa mídia está me fazendo bem. Aí eu tenho outra imagem também, que vai representar esse momento aqui. Hoje nós temos a sociedade que eu chamo de pescoço torto. O que é o pescoço torto? É aqui, ó. Todo mundo agora anda assim, ó. Não existe mais o contato. Se você vai numa lanchonete, se você vai numa reunião, até mesmo aí na sala de aula, agora mesmo, tem alunos que estão com celular. Não estão nem prestando atenção e vendo a imagem que a professora está apresentando. Então, a sociedade está aqui, ó, há milhões, sabe? Conversando com um com o outro. Tem gente que vive porque tem 3 milhões de seguidores. Mas quando está doente, qual é o seguidor que vai estar ali do lado da cama? Quem é que vai estar fazendo o remédio? Quem é que vai estar cuidando? São os milhões de seguidores? Então, nós vivemos num mundo virtual hoje, que isso também traz um bocado de perguntas na cabeça do ser humano. Quem sou eu realmente? Eu sou o que a mídia está refletindo? Eu sou essas pessoas que apenas refletem como se fosse já só o que a mídia, tudo é a mídia, é o meu amigo, eu estou falando com o meu amigo. Que amigo é esse? Nos seus maiores problemas, você vai chamar esse seu amigo virtual para conversar? Quantas pessoas já foram prejudicadas por isso aqui? Por estar acreditando no que está sendo passado na mídia, que chamo de fake news. Né? Então, isso aqui também faz você perguntar, quem eu sou? Será que eu estou agindo dessa forma? Será que isso está atrapalhando o meu projeto de vida? Será que eu deixo de estudar? Será que eu deixo de pesquisar para estar brincando lá no celular, para estar falando no WhatsApp, nos grupos não sei aonde, etc. Até que momento? É proibido, professora, pegar o celular? Não é proibido, mas nós temos que ter um projeto de vida e saber que momento eu vou utilizar o celular, que momento eu vou fazer isso, que momento... Como a nossa aluna colocou, ela tem uma programação, certo? Nós temos que nos programar, nós temos que projetar em curto tempo, em médio tempo e longo. Porque isso aí vai nos ajudar, tá? Então, não é proibido você usar o celular, não. O que eu estou querendo dizer é que isso pode estar atrapalhando você se conhecer também, saber o que realmente eu quero, quem sou eu. Eu estou apenas seguindo o que a mídia está falando, e aí vamos ver uma outra imagem que reflete também a questão comportamental. São perguntas, né? O que está acontecendo na vida? Como é que as pessoas estão vendo? O que eu quero? Como é que eu vou me conhecer? A família também, às vezes, está muito voltada para a questão das influências digitais, da televisão, do rádio. O rádio nem tanto, mas a televisão, o celular, a internet e etc. Hoje os jovens, como eu falo, estão naquele sentido de... Aqui, ó.
É todo o tempo. Você está falando num restaurante ou numa lanchonete, você olha, tem 5 pessoas na mesa. Todas estão com o celular na mão. E aí, como é que é a conversa? Às vezes estão conversando entre eles pelo celular, gente. Então, o que eu quero? Quem eu sou dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura? Eu tenho que perguntar, o que eu quero? Isso está me fazendo bem? Eu tenho que primeiro perguntar e me conhecer, certo? Impor também limites. Os limites, às vezes, são chamados de chatos. Ah, é chato isso aqui. Mas se você ver por um outro lado, que nós vamos comentar isso numa outra aula, você vai ver que, às vezes, os limites são necessários, certo? E aí, dentro dessa cultura de enlatados que eu chamo, tem um conceito muito próprio para isso, quando você deixa de existir apenas para copiar. E não faz essa pergunta, quem sou eu? Tem um movimento artístico que é chamado de pop art. Então, o pop art é um movimento artístico, né, que se caracteriza por reprodução de temas. A pop art ela veio justamente para fazer essa crítica do consumismo. Tá? As pessoas elas não fazem essa pergunta, isso vai me fazer bem? Eles apenas vão consumindo porque a mídia está falando que é bom. Ora, quantas vezes eu vejo aqui em Manaus, nesse nosso clima, né, de 40 graus, de 39 graus, pessoas usando botas. Gente, o pé deve estar pegando fogo. Inteligentes são os nossos irmãos nativos, que usam poucas roupas, ou algumas penas, ou roupas leves, né? Porque estão sendo o quê? Realista com o seu meio, realista com a sua cultura. Não estão copiando porque a mídia está dizendo que tem que usar, porque está na moda. Se uma artista, né, de repente aparece com algo na cabeça, você pode ir no centro de Manaus, você pode ir aí perto da sua cidade, na sua cidade, em sua comunidade, logo, logo você vai ver uma pessoa usando aquilo que apareceu na televisão. E isso, a pop art, ela veio fazer essa crítica, que é a reprodução em massa. Tá? Então, essa cultura popular, que ele chamou, que é a pop art, ela vem criticar justamente isso, a questão da reprodução em massa. Ora, tem uma roupa em moda, nossa, daqui a pouco todo mundo está usando aquela roupa que está em moda. A pessoa que não usa, essa daqui não anda na moda, essa daqui... Então, não é isso. Então, se conhecer, tentar descobrir quem eu sou. E aí nós temos alguns filósofos, alguns pensadores que refletiram sobre isso. Vamos ver? Então, refletindo sobre o tema, né, Sócrates falava o seguinte, né, que todos nós já, né, nos fizemos essa pergunta em algum momento. O grande filósofo grego Sócrates já aconselhava, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si é a principal maneira de lidar da melhor forma possível com as diversas situações do cotidiano. Nós temos outro pensador, vamos ver? E aí, qual o sentido da vida? Ao longo do tempo, vários filósofos se dedicaram a responder esse questionamento. O filósofo alemão Nietzsche, né, por exemplo, acreditava que cabia aos seres humanos criar um sentido para a vida, uma vez que ele não vinha pronto, tá? Então, não vinha pronto. O sentido da vida não vinha pronto. Você vai ter que construir. E aí, continuando, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, as pessoas estariam destinadas a ser livres e assim não haveria por que delegar as responsabilidades próprias da própria vida ao outro, tá? Então, continuando, para saber qual é o seu propósito de vida, é necessário que, antes de mais nada, você tenha consciência de quem é e de como se relaciona com os outros e com o mundo. O ser humano transita entre dois aspectos, ser individual e ser social, certo? Cultivar sentimentos e pensamentos positivos, engajar-se em causas sociais, realizar boas ações, são atitudes importantes que dão sentido
a existências. Há muitas histórias inspiradoras de pessoas que se engajaram em causas importantes e conseguiram encontrar uma razão de ser e existir. Então, meus queridos, aí você pode também, justamente para colaborar com o seu projeto de vida, se conhecer, se apropriar. Quem eu sou? O que eu quero? Como é que eu estou fazendo esse projeto? Você pode também pegar exemplos. Será que eu estou sendo influenciado? E aí, então, agora, nós trouxemos aqui para vocês uma história de vida, tá? Que vai ser contada pelo professor Eberson, certo? Então, vamos ver essa história de vida. É isso aí, pessoal. Então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história de vida, né? Sobre o projeto de vida que eu fui construindo aí ao longo do tempo. Eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor daqui do CBA também, de História. Talvez a gente se encontre aí ao longo do caminho, né? Quando a nossa disciplina chegar aí com vocês. Mas, enfim, o professor Eberson veio falar um pouquinho sobre o projeto de vida. É interessante a gente sempre lembrar o seguinte, pessoal. Não existe aquele projeto de vida feito, aquela regra, aquela receita de bolo que nós vamos seguir e que lá na frente vai dar tudo certo. O projeto de vida, ele vai estar em constante mudança, constante transformação. O projeto de vida, ele está envolvido com vários projetos que vão sendo agregados, construindo aí o nosso projeto de vida. O professor Eberson costuma dizer que o projeto de vida, ele é um conjunto de vários projetos que, acumulados, geram aí o nosso projeto de vida. É um projeto na questão familiar, é um projeto na questão profissional, é um projeto na questão afetiva, é um projeto... Enfim, são vários projetos que juntos eles acabam resultando aí no projeto de vida que a gente vai traçando e construindo ao longo do tempo. E todos os projetos, eles acabam passando por mudanças, né? A gente vai testando uma coisa aqui, testando uma coisa ali, vai vendo se dá certo, se não dá. E se não der certo, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente recomeça e inicia de novo o projeto, sempre traçando aí novos caminhos. Interessante a gente sempre lembrar também que esse projeto de vida, ao longo do caminho, vão passando por transformações. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O professor Eberson veio de uma família muito humilde, do interior de Rondônia, veio para Amazonas, e o professor Eberson sempre ouviu do pai dizer assim, doutor, é advogado, meu filho um dia vai fazer direito. E aí aquilo sempre foi pesando na minha cabeça que um dia eu teria que fazer direito. E aí o professor Eberson chegou na cidade grande, veio do interior, o professor morava numa cidade que tinha menos de 4.000 pessoas. Chegou na cidade grande, se deparou com todas as dificuldades, família se separou, o professor Eberson teve que começar a trabalhar para ajudar a sustentar dentro de casa, e aquele projeto de vida de um dia se tornar advogado ficou para trás. O professor Eberson foi trabalhar em depósito, foi trabalhar no comércio, foi trabalhar em mercadinho, foi trabalhar como cobrador de ônibus. O professor Eberson passou 8 anos como cobrador de ônibus na cidade de Manaus. E aí, a faculdade de Direito, o projeto de vida de se tornar um advogado, tinha ficado para depois. Com o andar da carruagem, o professor Eberson começou a estudar. O professor Eberson pensou, direito eu não consigo pagar, mas uma faculdade de licenciatura para ser professor eu consigo. Vou fazer faculdade de História. Quando eu terminar, eu aproveito as disciplinas de História no curso de Direito, faço Direito e me formo, porque com o salário de professor eu consigo pagar uma faculdade de Direito, mas com o salário de cobrador de ônibus, o professor Eberson não conseguia pagar a faculdade de Direito. O professor Eberson começou a estudar, o professor Eberson trabalhava dia e noite, estudava dentro do ônibus, mas o foco era se tornar professor, depois fazer a faculdade de Direito. Até que o professor Eberson se formou, recebeu um convite para começar a trabalhar numa escola, e o professor Eberson descobriu que ele não queria mais ser advogado, mas tinha aquele peso do pai, de cobrança, de que o filho deveria ser advogado. O professor Eberson, um salário de professor, então conseguiu pagar a faculdade. O professor Eberson chegou ao ponto de ganhar uma bolsa 100% no curso de Direito, para fazer Direito. O professor Eberson chegou até o 8º período do curso de Direito e descobriu que não era para ser advogado e que o lugar dele era a sala de aula, ensinando, contribuindo aí
com a sociedade, contribuindo com os alunos, contribuindo com essas cabecinhas que estão começando a pensar aí e se entender e entender onde eles estão inseridos. E o professor Eberson, então, descobriu que o papel dele não era dentro de um tribunal, não era advogando, mas era dentro da sala de aula, contribuindo com a sociedade. Faltando um ano, o professor Eberson terminou a faculdade de Direito, o projeto de vida do professor Eberson era outro. Isso é só para a gente entender que às vezes a gente tem que insistir em algumas coisas, mas que se ao longo do projeto de vida as coisas mudarem, tá tudo bem, tá tudo certo, essas coisas acontecem, os projetos de vida eles mudam mesmo, conforme a gente vai vivendo, construindo aí a nossa vida, o projeto vai passando por alterações. Então, é sempre importante a gente se ligar, se prender nessa questão, entendeu? De que as coisas acabam mudando. E hoje o professor Eberson queria trazer um pouco dessa história de professor Eberson, que veio de uma família humilde, tinha o sonho de se tornar advogado, chegou lá perto, mas descobriu que o projeto de vida dele mudou e hoje o professor Eberson está focado na área da educação, dentro da sala de aula, fazendo um mestrado, pensando aí num doutorado na área da educação, que hoje o projeto de vida do professor Eberson é esse, mas esse projeto também pode mudar, né? Porque todo projeto de vida, ele passa por mudanças conforme a gente vai agregando as coisas. Lembrando que o projeto de vida é esse conjunto de projetos que a gente vai trazendo para construir aí o grande projeto de vida e que ele não se resume aí só aos 3 anos de ensino médio que vocês ainda têm pela frente. Como a professora Lúcia, a professora Isabel falou no início da aula, o projeto de vida ele vai até enquanto a gente tiver vida, né? Então, professor Eberson se despede por aqui, espero que vocês aproveitem aí essa disciplina que é fantástica, tem muita coisa legal para vocês conhecerem a partir de agora nesse projeto de vida, certo? Então, até a próxima! Então, gostaram? Deu para perceber o que é um projeto de vida? Como ele acontece mudanças também? E ao longo do tempo nós vamos falar também um pouco do projeto de vida da professora Lúcia. Não existe idade para começar um projeto de vida. E eu trago para vocês agora, certo? Esse poema para ficar como reflexão. Vamos ver? Então, traduzir-se, tá? Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte? Então, esse texto aí que eu trouxe para vocês é uma música, tá? E ele é de Ferreira Goulart, que a música chama-se Traduzir-se. E esse traduzir-se é justamente isso. Nós temos essas pessoas que têm a multidão, mas ao mesmo tempo eu sou solidão. Uma parte de mim você conhece de repente, certo? Eu sou calma, sou isso, mas de repente você conhece uma outra pessoa. Muitas pessoas falam, quando isso aí está com raiva, muda. Não é verdade? Então, justamente isso. É se conhecer, é descobrir quem eu sou, como eu penso, o que eu quero, o que me traz felicidade, como eu vou me realizar. A curto, a médio, a longo prazo, será?